Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver um método de solução de equações diferenciais numérico. Tá? A gente vinha trabalhando com métodos de solução analítica. Tá? A gente buscava soluções analíticas ou soluções exatas para a equação diferencial que a gente estava trabalhando. Mas nem sempre isso é possível. Tá? E para esses casos a gente pode resolver essas equações diferenciais usando métodos numéricos. Tá? Um primeiro método que a gente vai ver aqui é o método de Euler. Tá? Essa equação diferencial aqui, ela tem solução analítica. A gente vai encontrar primeiro essa solução analítica e depois a gente vai comparar a solução analítica com a solução numérica que é fornecida pelo método de Euler. Tá? Vamos primeiro, nesse primeiro vídeo, a gente vai fazer somente isso. Resolver essa equação analiticamente e depois propor um método de solução de Euler, né, um método de solução numérico, que foi delineado por volta de 1768, tá, no século XVIII ainda, meados do século XVIII, e para a resolução de equações diferenciais, tá, como essa daqui. E outras que, no caso, não tem solução analítica. Tá? Nessa aqui a gente vai fazer de propósito, né, uma equação que tem solução analítica para comparar, né, quão boa é essa minha aproximação numérica, tá? O que vai me fornecer uma equação, uma aproximação melhor ou pior. Tá? Então, só algumas noções, tá, nesses primeiros vídeos. Bom, aqui a gente vai usar aquela notação linha, tá? Só para a gente lembrar aí de uma técnica de solução, foi uma das primeiras que a gente viu aí nos vídeos anteriores. dy dt, tá? T é a minha variável independente, então y só depende de t, então eu posso usar essa notação linha, fico com y linha, mais, vou passar para cá, para o lado esquerdo, mais 1 meio de y, tá? Vou deixar na forma que a gente vinha trabalhando essas equações, igual a 3 menos 2t. Tá? Maravilha, coloquei de uma forma aqui, né, em que eu tenho aqui uma função da variável independente, t. Aqui eu tenho y' multiplicado por 1, tá? É uma forma que a gente chama de forma padrão. Tá? E aqui y, né, que é a própria função que eu estou procurando, multiplicada aqui por meio, tá? Que é uma função de t também, no caso é uma constante, tá? Uma função constante. Bom, como é que a gente resolvia? No caso mais geral que a gente tinha para equações nessa forma padrão, a gente dizia o seguinte: eu vou encontrar uma funçãozinha u de t, um fator integrante, tá? Que é dado dessa forma aqui, ó, uma constante vezes exponencial da integral dessa funçãozinha que está multiplicando o y, tá? Integral de meio dt. Tá? Isso dá o quê? Dá C2e elevado a t sobre 2. Tá? Na verdade, dá aqui a integral de meio dá t sobre 2 mais uma constante, e elevado a essa constante é uma constante também, multiplicado por C1 é uma constante que eu estou chamando de C2. Tá? Tudo isso vezes, né, a constante vezes e elevado a t sobre 2. Beleza. Por que eu procurava essa funçãozinha u dada por essa expressão? Bom, a gente calculou, na verdade, essa expressão para que, quando eu multiplicasse a minha equação por essa funçãozinha u de t, tá? Então, c2e elevado a t sobre 2, que multiplica y' mais meio de y, é igual a c2e elevado a t sobre 2, que multiplica 3 menos 2t. Veja que C2 eu posso cortar aqui dos dois lados. Aqui eu vou cortar a constante, tá? Mas não vou cortar o exponencial, porque é justamente o que eu quero que fique aqui. Tá? A constante não vai fazer diferença. Mas por que eu quero que fique esse e elevado a t sobre 2? Porque y' vezes e elevado a t sobre 2 mais meio de y vezes e elevado a t sobre 2, tá? Isso vai dar a derivada do produto y vezes e elevado a t sobre 2. Veja só, derivada do primeiro y' vezes o segundo e elevado a t sobre 2. Mais o primeiro, que é y, vezes a derivada do segundo, que é e elevado a t sobre 2, regra da cadeia, vezes 1 meio aqui. Tá? Então, isso daqui, ó, o lado esquerdo da equação, eu posso reescrever como a derivada, a dt, do produto y vezes e elevado a t sobre 2. Veja que se você fizer essa derivação, você cai justamente
aqui nessa expressão. Tá? Do lado direito aqui eu conservo a mesma coisa. E agora ó, vou passar o dt para o lado de lá, tá? E integrar dos dois lados. Integrando dos dois lados, aqui eu fico com y elevado a meio mais uma constante, que eu estou chamando de C3, tá? Só para continuar aqui a numeração das constantes. Isso vai ser igual a integral de e elevado a t sobre 2, que multiplica 3 menos 2t dt. Tá? Aqui faltou um tzinho, né? dt. Bom, como é que eu resolvo essa integral, na verdade, aqui, né? Aqui eu já fiz aparecer y, tá? Que é a função que eu estou procurando, e eu poderia passar essa constante para o lado de cá, para o lado direito, né? E multiplicar tudo por e elevado a menos... Bom, vamos corrigir aqui. Deixa eu corrigir aqui, que aqui ficou mais de um erro aqui. Aqui é e elevado a t sobre 2, e aqui faltou o dt, tá? Só corrigindo rapidamente. Tá? Então, com isso, eu tenho uma integral aqui que quando eu resolver, eu posso isolar y aqui e encontrar uma expressão em função de t para y. Então, vou resolver a integral. Essa integral aqui eu resolvo por partes. Tá? A técnica de integração por partes que a gente aprende lá no cálculo 1. Tá? Como é que eu faço? Eu chamo de u essa funçãozinha aqui, 3 menos 2t. Então, du a dt vai ser 3 é constante, fica 0, menos 2, a derivada vezes dt. Né? Du dt é igual a menos 2, então du é igual a menos 2 dt. O que sobrou aqui, ó, o e elevado a t sobre 2 dt, eu chamo de v dv, e aí a minha funçãozinha v vai ser igual a e elevado a t sobre 2 dividido por meio, tá? Estou integrando isso aqui, tá? Os dois lados, e aí eu fico com v igual a 2e elevado a t sobre 2. E aí, da técnica de integração por partes, eu me lembro que ó, aqui do lado esquerdo eu só mantive a mesma coisa, do lado direito eu vou fazer. A técnica de integração por partes diz que essa integral vai ser igual a quem eu chamei de u aqui, 3 menos 2t, vezes o v, 2 elevado a t sobre 2, então uv, menos a integral de v du. Tá? Então, v, 2 elevado a t sobre 2, menos 2t é o du. Tá? Isso mais uma constante C4 aqui, que vem dessa integração aqui. Bom, trabalhando aqui, ó, y elevado a... Aqui eu carreguei o erro que estava lá, né? Deixa eu corrigir rapidamente aqui. Vamos lá. Não é meio, né? T sobre 2 aqui. E aqui também. Maravilha. Y e elevado a t sobre 2 igual. C3 eu passei para lá. Então, C4 menos C3 deu C5. 3 menos 2t, que multiplica 2 elevado a t sobre 2, menos com esse outro menos fica mais, 2 com 2, 4. Integral de e elevado a t sobre 2 dt, a gente até já tinha feito aqui uma vez, né? Da e elevado a t sobre 2, dividido por meio, mais a constante C5 aqui, tá? Na verdade, C5 vai ser C4 menos C3, mais uma outra constante que saiu dessa integração aqui. Tá? Isso é preciosismo, no final das contas, você poderia colocar uma constante qualquer aqui, é só para você ter ideia de onde está saindo todas essas constantes e não se perder aí. De repente, numa constante que você deixa para trás aí, você pode errar a resolução, tá? Mas tem gente que acha que é melhor colocar só uma constante no final, então estou fazendo aqui passo a passo só para vocês entenderem bem de onde vêm as constantes, e caso você se sinta à vontade, pode colocar a constante só no final. Bom, agora eu vou multiplicar toda a equação por e elevado a menos t sobre 2, de modo que aqui do lado esquerdo eu fico só com y, tá? Que era a minha estratégia aqui, isolar y. E aqui, ó, eu peguei, fiz a distributiva, 2 vezes 3, 6, menos 4t, e elevado a t sobre 2, que multiplica o e elevado a menos t sobre 2, tá? Estou multiplicando aqui ao mesmo tempo a equação por e elevado a menos t sobre 2. Então fica 6 menos 4t mais 4 dividido por meio, ou vezes 2, né? Dá 8. Esse e elevado a t sobre 2 se cancela com o e elevado a menos t sobre 2.
e a constante C5 fica multiplicada por e elevado a menos t sobre 2. Maravilha, então y vai ser igual a 8 mais 6, 14, menos 4t, mais C5e elevado a menos t sobre 2. Sabendo que y de 0 é 1, eu consigo determinar essa constante C5. Tá? Então, 1 vai ser igual a 14, menos 4 vezes 0 dá 0, tá? Mais C5e elevado a, quando t é igual a 0 aqui, essa exponencial fica 1. Então, 1 é igual a 14 mais C5, então C5 é igual a menos 13. Então, a minha solução analítica para essa equação é y igual a 14 menos 4t menos 13, que é C5, vezes e elevado a menos t sobre 2. Essa é a minha solução analítica. Vamos ver agora como é que eu poderia resolver essa equação usando um método numérico. Veja só o que eu vou fazer. dy a dt é essa expressão, 3 menos 2t menos y sobre 2, que eu vou denotar como uma função f que depende de t e de y. Tá? A y', a minha derivada da função y, ela é uma função de t e de y. Tá? A derivada no ponto t0, y0, tá? Então eu tenho aqui t0, y0, por exemplo, aqui nesse valor inicial que eu forneço aqui, no problema de valor inicial, t0 aqui poderia ser, então, 0, e y0 seria 1. Eu conheço esse ponto, e eu sei que a derivada nesse ponto, ela é y menos y0 dividido por t menos t0. Tá? Em outras palavras, eu posso reescrever essa equação aqui, ó, ft0, y0, que multiplica t menos t0, dá y menos y0, ou seja, y é igual a y0 mais f de t0, y0, né? A derivada calculada nesse ponto, t0, y0, e multiplica t menos t0. Essa equação aqui, vejam que esse aqui é um número, né? Aqui eu tenho uma variável, t aqui é um número, tá? T menos t0 vai me dar ali, vai centralizar essa função y aqui no ponto t igual a t0, tá? E aqui eu tenho o valor de y0, que eu conheço, né? No caso aqui eu estou considerando y0 igual a 1 e t0 igual a 0. Então eu calculo a tangente, né? A gente tem essa ideia já de derivada. A derivada é uma expressão, tá? Para tangente num dado ponto, no caso aqui t, y0. Né? Se eu pego essa tangente, né, a derivada, e multiplico por t menos t0 e somo com y0, eu obtenho a reta, lá da geometria analítica, vocês devem lembrar, isso aqui é a expressão para a reta tangente, a curva naquele ponto. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, então acho que eu já tenho aberto aqui, ó. Olha só, estou aqui no meio, tracei t0 é 0, né? y0 é 1, c eu encontrei que é menos 13, e aqui eu estou plotando ao mesmo tempo, ó, 14 menos 4t mais c exponencial de menos t sobre 2, que é a minha solução analítica, e y0 mais a derivada, que é 3 menos 2 vezes t0 menos y0 sobre 2, vezes t menos t0. Tá? A derivada calculada no ponto t0, y0, e multiplicada por t menos t0 mais y0 é a equação da reta tangente. Tá? Estou plotando isso de 0 até 3 e de y igual a menos 1 até 3. Tá? Então é isso. Ó. Eu tenho a solução analítica e a expressão para tangente, para a reta tangente no ponto. Tá? Vou dar um zoom aqui, ó, no ponto 0, 1. No ponto em que eu tenho ali uma informação sobre a minha função y. Tá? Veja que se eu quisesse aproximar a minha função y em torno aqui de t0, tá? A reta tangente é uma boa aproximação, veja. Até aqui, ó, um pouco antes aqui de 0.1, tá? Vamos dizer aqui, até 0.05, eu estou com uma solução bem em cima aqui, tá?
eu poderia usar então uma reta tangente para fazer uma aproximação aqui a uma distância curta, tá? Do ponto inicial aqui que eu tenho. E é essa a ideia do método de Euler, tá? Como é que é aqui? Eu pego a derivada no ponto t0, y0 e falo que ela vai ser aproximadamente igual à derivada para um ponto um pouquinho para frente aqui, ó, o ponto t1, y1. Tá? Na verdade, não é, né? Não é igual. Mas eu vou aproximar, dada essa observação que eu fiz aqui. Ó. Eu dei um zoom aqui e vi que para pontos próximos aqui, ó, tá vendo? Entre 0 e 0,05 aqui, eu tenho uma coincidência dessas soluções aqui até relativamente boa, tá? Então, o que eu vou fazer é isso. Eu vou fazer uma aproximação, vou falar que a derivada no ponto t0, y0 é aproximadamente igual à derivada no ponto y1, t1, de modo que y1 menos y0 dividido por t1 menos t0 vai ser igual à derivada no ponto t1, y1, que eu estou aproximando como sendo aproximadamente igual à derivada no ponto t0, y0. Tá? Fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, faço f de t0, y0, que multiplica t1 menos t0. Isso vai ser aproximadamente igual a y1 menos y0. Passando o y0 para cá, eu encontro, então, um ponto a mais aqui da minha função y1. Tá? A partir do ponto y0, do ponto t0 e y0, tá? Eu encontro, se eu disser, por exemplo, que t1 aqui é um determinado ponto, 0,05, como eu falei, né? Eu encontro, a partir de valores conhecidos aqui, um ponto a mais da minha função. Eu tinha o y0, que era 1, e agora o y1, que é dado por essa expressão. O y2, como é que vai ser? Eu calculo a partir do ponto anterior, que é o y1, é o t1, y1. Tá? A derivada vai ser aproximada pela derivada, né? A derivada no ponto t2, y2 vai ser aproximada pela derivada no ponto anterior, t1, y1. E aí eu calculo novamente t2 menos t1 e aqui fica y2 menos y1, y1 passa para o lado de lá. Então, acho mais um ponto. E assim por diante, tá? Eu vou calculando pontos da minha função y2, tá? Aqui eu posso chamar, inclusive, ó, essas diferenças aqui, T1 menos T0, T2 menos T1, eu posso fazer todas iguais a um H, tá? Qualquer, de modo que eu vou ter, ó, Y1 é aproximadamente Y0, mais a derivada em T0 Y0 vezes um H. Y2 vai ser aproximadamente Y1 mais a derivada em T1 Y1 vezes esse mesmo H. São intervalos iguais que eu estou dividindo ali o meu eixo dos tempos, né, o meu eixo T ali, para fazer esse cálculo de pontos yn. Tá? Eu parto do y0 e vou calculando y1, y2, y3 até yn. Tá? De modo que, ó, se você observar aqui essa expressão, por indução a gente chega nessa expressão aqui, ó. Yn mais 1 é aproximadamente igual a yn, né, o anterior, né? Yn mais 1 é o sucessivo, né? Então yn mais 1 é igual a yn, mais f, né, a derivada no ponto tn yn, vezes esse intervalo aqui, que eu estou fazendo igual para todos os passos aqui, tá? Então, assim eu vou calculando. Para n igual a 0, ó, eu tenho essa equaçãozinha aqui. Para n igual a 1, eu tenho essa. Para n igual a 2, eu vou tendo todas as outras. 2, 3, 4, vou tendo todas as outras equações. Tá? Então, essa vai ser a minha solução numérica. Tá? A gente vai ver que quanto mais pontos, né, melhor para mim. Tá? Enquanto quando o número de intervalos aqui, quando esse H aqui for pequeno, eu vou ter uma aproximação um pouco melhor, né? Cada vez melhor. A gente vai encerrar por aqui esse vídeo, e aí nos vídeos posteriores a gente vai fazer essas aproximações, vai olhar no gráfico como que fica essas aproximações numéricas aqui, tá? Usando o método de Euler. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dê um like aí pra gente, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e que a gente possa crescer também aqui no nosso canal, beleza? Um abraço aí, bora estudar!